Agora vamos para nossas perguntas, certo? Então, vocês podem levantar a mão, o pessoal está com os papeizinhos lá atrás, com Garnier, e aqui o microfone também está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu vou fazer uma primeira pergunta, é o tempo que vocês vão formulando, vão pensando aí e aproveitem, né? Porque vocês estão vendo que o presbítero Diogo e o seminarista Lucas conhecem bastante, então aproveitem. Eu queria perguntar, então, eu vou fazer uma pergunta aqui ao seminarista Lucas sobre a questão dos reformadores. A interpretação para eles foi muito importante, até pela época que viviam, né, da Igreja Católica. Então, qual a importância para hoje que a gente tem do legado dos reformadores na interpretação bíblica que eles legaram para nós em termos de método, enfim, princípios em geral? Beleza. Bom, naquela época, naturalmente a gente sabe que a Igreja Católica controlava a região ali onde aconteceu os movimentos de reforma. Tá mais perto, né? E existe uma doutrina católica que está vigente, inclusive, até os dias de hoje, que fala da tríplice inspiração que eles acreditam. São três coisas. Primeiro, eles acreditam que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela não tem erros, ela é suficiente. Aliás, ela não é suficiente. Segundo, eles também creem que a tradição, da mesma forma, contém esse mesmo aspecto. E, por fim, também acreditam que, em última instância, a interpretação papal também apresenta isso. Então, qual foi o grande legado, assim, por dizer, dos reformadores que eu vejo hoje? É o grande princípio que nós conhecemos do sola escritura, né? De acreditar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente para a gente. Entender que a Bíblia interpreta a Bíblia. Lógico que a tradição é importante. É lógico que é muito importante saber o que os pais da igreja escreveram sobre determinado texto, o que os reformadores, agora no contexto que nós estamos inseridos, escreveram sobre determinado texto, mas estas coisas estão passíveis de erros. Como bem Diogo falou, a Bíblia ela é inerrante, mas a nossa interpretação não. Nós podemos errar. Então, tanto a categoria da tradição, que envolve homens, quanto a categoria do próprio Papa, que é um homem, um ser humano como qualquer um de nós, contém aspectos de pecado. Dessa forma, há erro, há perigo de interpretação errada. Então, o legado que a Reforma Protestante nos deu, um legado brilhante que nós cremos, nós sustentamos em nossa igreja, é que a palavra de Deus ela é suficiente. Nós podemos confiar nela e sabemos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, vamos seguir com as perguntas. Vocês podem levantar a mão, ela vai entregar um papel para vocês. Quer perguntar? Pronto, pode vir. Seja bonzinho, velho. Seja bonzinho, André. Deixa pra lá. Já que Lucas está estudando lá exegese lá no seminário presbiteriano, Lucas, com relação ao uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, você que tem lido o Jake Bill, né? E eu tenho essa dúvida. Por exemplo, quando tem uma citação no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, cita, se eu não estou enganado, em Atos 20, que ele veio e anunciou o Evangelho da Paz a nós. Por exemplo, quem já leu aqui o Kevin DeYoung e Greg Gilbert, em Qual a Missão da Igreja e Justiça Social, o Kevin DeYoung vai dizer que veio e anunciou a paz a nós seria a reconciliação de Deus com os pecadores, pelo sangue de Cristo. Já o Dr. Christopher Wright, que escreve aquele livro Qual a Missão do Povo de Deus, como a base dele é mais o Antigo Testamento e a formação dele é nessa área, ele vai dizer que o que vai explicar o termo paz é o Antigo Testamento, uma vez que eles não têm o Novo Testamento em mãos, né? Paulo está ali com o Antigo Testamento na cabeça. Então, paz, palavra hebraica, shalom, seria a reconciliação de Deus com toda a criação, que envolve o próprio ser humano. Então, como Kevin DeYoung está com a base mais do Novo Testamento, então a ideia para ele seria a reconciliação pessoal de um Deus santo com pecadores por meio da cruz de Cristo. A minha pergunta é, quem explica quem?
o Antigo Testamento, que é fonte autoritativa para Paulo, pois ele está citando, que vai explicar Shalom, paz. É Paulo que talvez estaria ressignificando ou delimitando, ou é o que ele compreende acerca de Cristo? Qual seria a compreensão correta ou uma ligação entre as duas? Eu vou tentar falar alguma coisa aqui, né? Vamos ver. Vou tentar. Vamos lá. Bom, eu estava até conversando com o Jonathan, que está ali atrás, sobre como é que a gente podia encaixar o tema da unidade do Antigo Testamento no Novo, né? A unidade e continuidade, a progressividade, qual é a relação entre esses dois testamentos. E a princípio, irmãos, é importante saber que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são palavra de Deus. Elas são testemunho para nós da própria palavra de Deus comunicada a seres humanos. Nós cremos nisso e isso aqui é inegociável para cada um de nós. Agora, o que é interessante é que por vezes nós lemos o Novo Testamento sem ter uma noção correta do que estamos fazendo. Porque se formos observar questões de hermenêutica, por exemplo, analisar o autor, a cultura e a língua que ele estava inserido. Se você pegar todos os autores do Novo Testamento, talvez, à exceção de Lucas, todos eles vêm de formação judaica. Então, todos eles já partem do conhecimento do Antigo Testamento para escrever o Novo. Então, certamente, Paulo não vai escrever uma coisa simplesmente nova. Existe um professor meu que uma vez falou algo que eu acho brilhante. Não existe nada novo no Novo Testamento que não tenha pelo menos as suas raízes no Antigo. Eu creio piamente nisso, irmãos. Eu creio que o Antigo Testamento combina com o Novo Testamento, mostrando assim de ordem crescente uma progressividade na revelação, de tal forma que as coisas vão ficando mais claras à luz de Cristo. Cristo vai se aproximando no momento em que Cristo vem e as coisas vão ficando mais claras. Agora, como é o uso do Antigo no Novo? Quem interpreta quem? Qual é a autoridade sobre quem? Em primeiro lugar, os dois são palavra de Deus. Isso é fato. Agora, o que é interessante é que de 5 citações, aliás, de 5 versículos que nós vemos no Novo Testamento, é uma citação, ou uma alusão, ou um eco do Antigo Testamento. São dados assim, que às vezes nos chocam. A gente está lendo o Novo Testamento ao mesmo tempo que está lendo o Antigo, e não tem consciência disso. Então é muito importante ter a base do Antigo Testamento para ler o Novo. Particularmente eu gostava muito de ler o Novo Testamento, e só o Novo Testamento, no começo da minha fé, é mais fácil de entender, queira ou não queira, alguns princípios ainda estão mais parecidos e tudo mais. Só que em dado momento da minha vida eu percebi que eu estava fazendo uma leitura errada. Eu parei e comecei a ler só o Antigo Testamento, para tentar entender as coisas que eu estava lendo. Então, André, eu acho que existem várias coisas que acontecem no Novo Testamento. Por exemplo, numa citação, você vê em vários momentos que, vamos usar Paulo. Paulo, ele cita o Antigo Testamento, mas não de maneira literal. Como é que a gente explica isso? Às vezes, Paulo pode estar usando um texto paralelo do texto hebraico, que é a Septuaginta, o texto grego. Ou então, Paulo pode estar dando uma explicação do que o texto no Antigo Testamento diz. E, no caso, é uma interpretação infalível, já que está no Novo Testamento. Ou ele pode estar fazendo um comentário, acrescentando algo. Tem vários termos técnicos para isso. Mas, enfim, eu creio que é mais ou menos dessa forma. Não sei explicar bem essa questão, ainda estou bem leigo nesse assunto. Mas é muito importante estudar a relação dos dois testamentos, da palavra de Deus, a fim de compreender melhor o que a própria palavra de Deus está comunicando para a gente. Sobre essa questão específica de Atos, eu não estudei o texto, não tenho esse conhecimento, mas esse termo de paz realmente eu tenho consciência que é oriundo do Antigo Testamento, e certamente deve ter pelo menos uma alusão aí nesse caso. Chegou uma pergunta aqui que é sobre as Bíblias comentadas, né? Saber da importância para o uso do estudo bíblico. Até interessante, né? Muitas pessoas questionam a questão, principalmente no uso devocional dos comentários da Bíblia comentada, né? Porque você não se esforça mais, já está ali pronto. Então, pergunta ao presidente Diogo para ele comentar sobre essa questão. Qual a importância dessas Bíblias? Devem ser descartadas ou não? Engraçado que isso é algo que sempre perguntam a gente. Qual é a Bíblia comentada que o senhor indica? E essa foi uma pergunta que eu fiz também para uma pessoa que ela era bastante assim conhecedora da Bíblia quando eu era adolescente.
E ela disse assim: a Bíblia que eu indico é essa aqui. Abriu a Bíblia e era uma Bíblia simples, vamos dizer assim, somente o texto bíblico mesmo. Ela disse: para mim essa é a melhor versão da Bíblia. Eu fiquei assim, né, frustrado, porque eu queria que ela decidisse a questão de quem é melhor, se é Shed ou se é Genebra, né, se é a pentecostal ou se é a não sei o quê. E hoje eu realmente concordo com ela. A melhor versão da Bíblia é uma versão da Bíblia que tem o texto puro da Bíblia, né, que tem o texto bíblico apenas. Eu sei, é claro, que uma boa Bíblia, né, comentada, ela pode ajudar muito a gente. Principalmente quando a gente não tem acesso a outros livros, comentários, né, recursos. Então, uma Bíblia de Genebra, por exemplo, ela pode ser uma ferramenta valiosíssima. Mas eu ainda acho que é melhor você ter o texto bíblico apenas diante de si. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai fazer o seu, né, momento devocional. Porque acredito eu que quando você lê o texto bíblico e imediatamente você lê o comentário que tem embaixo dele, você corre o risco de depois a sua memória confundir tudo. Confundir o texto bíblico com aquela explicação que você tinha lido acerca dele. Essa é justamente uma acusação que se faz contra uma Bíblia, né, comentada antiga, chamada Bíblia de Estudo Scofield. Foi uma Bíblia que começou a disseminar conceitos dispensacionalistas. E dizem hoje que a grande sacada desse homem Scofield foi justamente fazer isso, colocar, né, comentários ao lado do texto bíblico, de forma que as pessoas que se habituaram com aquela versão da Bíblia, passado o tempo, quando elas pensavam num texto bíblico, a mente trazia junto aquela interpretação que eles tinham lido no comentário. Por tudo isso, eu acho que é melhor você ler o texto bíblico e você ter, né, comentários à parte. Esse é um motivo. O segundo motivo, eu não sei se vocês, né, concordarão comigo. Fiquem à vontade para discordar. Mas, geralmente, quando a gente tem uma Bíblia de estudo, né, comentada, você lê lá em cima o texto bíblico. E depois você lê lá embaixo aquela explicação. Por causa da própria limitação de espaço que você tem ali, o comentário acaba não dizendo muito. Então ele não mente não, mas ele quase que não diz nada. Às vezes eu tenho a impressão que ele acaba repetindo o texto bíblico com palavras ligeiramente diferentes. E isso me irrita muito. Por tudo isso eu já desisti desse tipo de Bíblia faz tempo. Prefiro ter uma Bíblia e ter, né, comentários bíblicos bons à parte. Mas eu sei que nem todo mundo tem acesso a isso. Então, de repente, por hora, você ainda vai fazer um uso bom de uma Bíblia boa, como, por exemplo, a Bíblia de Genebra. Eu acho que é uma Bíblia de estudo muito boa. Garnier. Opa. Oi, gente. Eu estava ouvindo aí falar, né, Diogo falando sobre os tipos de Bíblia, né? Bíblia da mulher, Genebra e tal. A gente só consegue interpretar a Bíblia porque nós a lemos. E hoje, além de todas essas versões de Bíblias de estudo e direcionadas a pessoas diferentes, a seres diferentes e a tudo isso, a gente tem interpretações do texto, traduções do texto diferentes. Almeida e corrigida e revisada, e NVI, Tássio me ajuda, NVO, NVT, e por aí vai. Cada ano vai surgindo um tipo diferente, uma releitura do texto original. Como é que a gente deve balancear isso? Porque é muito perigoso. Algumas Bíblias, elas às vezes até acabam entrando em contradição por ter essa diferença aí realmente de tradução. Bom, aí a gente vai entrar numa questão bem complicada, muito complicada mesmo, que é na área de manuscritologia bíblica. Eu falei um pouco acerca da crítica textual para os irmãos que estudam os manuscritos antigos. Então, existem muitas, mas eu vou falar sobre duas linhas principais de textos que são adotados pelos eruditos hoje. Primeiro,
é a linha do texto crítico, o texto alexandrino. Eles creem o seguinte, que os manuscritos mais antigos, que são ali da área, da região da Alexandria, são mais confiáveis, porque estão mais próximos cronologicamente dos originais. E também foram usados por muitos pais da igreja. Já existe outra tradição de texto que se chama a tradição bizantina, ou texto receptus, como o pessoal gosta de chamar. Essa aí se concentra nos textos mais recentes ou aqueles que ficaram mais constantes durante a história. Por exemplo, a gente vê a tradução João Ferreira de Almeida, nos dias de hoje. Se você pegar João Ferreira de Almeida de muito tempo atrás, as primeiras é do texto majoritário, o texto bizantino, o texto receptus, que ficou mais constante durante a história da igreja. Mas por que isso acontece? Acontece principalmente porque o texto crítico dos manuscritos mais antigos só foi descoberto muito tempo depois. Lá para o final do século XVIII, século XIX, começaram a descobrir 2 manuscritos muito importantes, que são os melhores manuscritos, que a NVI, por exemplo, coloca embaixo, que é o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. O primeiro está no Vaticano, o segundo está em Londres. Eles são muito importantes, porque são manuscritos muito antigos que têm muita concordância entre si. Particularmente, eu me identifico muito com os textos de linha crítica, embora, logicamente, a gente não pode rejeitar o de linha majoritária. Mas o que acontece? Você pega a NVI, que é uma tradução recente, você pega a NVT, que é uma tradução, acho que desse ano, do ano passado, você pega a NTLH, salvo engano também, todas essas traduções que estão mais recentes, elas bebem do texto crítico, enquanto as tradições mais antigas estão bebendo do texto majoritário. Qual a diferença disso tudo, gente, na prática? É que nem tudo está em concordância, não é que há contradição, mas há casos principalmente de omissão entre um texto e outro. Por exemplo, eu estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 1, que Paulo fala lá, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos irmãos que estão em Éfeso. Essa expressão em Éfeso não é apresentada no texto crítico, ao passo que é apresentada no texto majoritário. Então, como é que a gente vê isso na prática? É simples, o texto foi escrito aos Efésios ou não foi? Ou será se foi colocado em branco para as igrejas preencherem quando forem lendo? A gente vê o texto dos Efésios, por exemplo, que não tem, como as outras cartas de Paulo, nenhuma saudação específica a irmãos da igreja, nenhuma orientação específica a membros, o que nos traz um argumento forte de que a expressão, por exemplo, não estava no texto, possivelmente. Agora, isso aí é fruto de um estudo muito aprofundado, muito cuidadoso e perigoso demais também. Porque é muito perigoso você chegar e rejeitar algo do texto que nós temos, se a gente não tem certeza que aquilo está na Bíblia ou não está. Eu conheço gente que é texto majoritário até o fim, que rejeita tudo que está diferente do texto crítico. E eu conheço gente do texto crítico, por exemplo, um teólogo que acho que quase todos daqui gostam muito, o Donald Carson. Ele é defensor do texto crítico, mas quando você chega no texto de João, que tem uma passagem lá que não tem, ele nem comenta. Então meio que ele rejeita essa parte. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, é uma coisa muito perigosa, mas eu acho que em 99,9% novamente estão concordantes, e a gente não tem que se preocupar com essas questões não. Isso é algo bem mais acadêmico do que prático para a gente. Rapidamente, essa questão que Garnier levantou também é a questão comercial, né? Porque tem muitas Bíblias, inclusive direcionadas a grupo X, Y, Z. Justamente, às vezes tem até o mesmo o texto traduzido, né? No caso, mas muda-se o estudo, entre aspas, o comentário, aí é direcionado. Tem a questão comercial também, que isso é bastante levado em consideração também pelas editoras. É verdade. E nas traduções é importante a gente mencionar algumas coisas, porque muitas pessoas compram diversas traduções, às vezes não tem noção de qual é a melhor tradução, né? Lucas, eu gosto da NVI, eu gosto daquela NTLH porque é tão fácil, aí eu gosto da Bíblia A Mensagem, daquele Eugene Peterson. Qual o limite que a gente deve colocar para saber qual é a palavra de Deus mesmo, né? Bom, gente, existe uma tradução chamada de Almeida, eu acho que é Corrigida e Fiel. Ela é literalmente o texto majoritário, ela é muito confiável, porque ela é literal.
Já a NVI, ela não é literal, mas ela preserva o sentido do texto a qualquer custo. Já você pega a NTLH. A NTLH é um paráfrase, assim como a Mensagem, a Bíblia do Eugene Peterson, que acho que alguns da igreja aqui também tem. Qual o perigo de usar uma ou de outra? É aquela velha questão, quem lida com línguas, com tradução, vai se identificar com isso. Qual o mais importante? É preservar as palavras ou preservar o sentido? Algumas vão para um lado, algumas vão para o outro e algumas ficam no equilíbrio. Por que eu não gosto tanto de paráfrase, embora reconheça a sua importância? É porque a paráfrase esquece das palavras, vai totalmente para o âmbito do sentido e às vezes até corrompe algo que não está no texto. Então isso tem que ter muito cuidado. Já as traduções que são literais demais, às vezes perde, né, porque a gente tem um abismo de tempo enorme, desde a composição do texto até nós, perde o sentido. A gente não consegue compreender o que o texto está dizendo. Então a gente deve procurar, na minha opinião, um texto que seja simples para a gente, que comunique a verdade, que tente preservar as palavras até onde for possível, de maneira que não deixe o sentido de lado. Ao meu ver, a NVI faz um trabalho bacana nesse sentido. Não é uma tradução perfeita, nenhuma é uma tradução perfeita, mas particularmente eu me identifico bastante com a NVI. Eu tenho uma dúvida quanto à questão do uso do Antigo Testamento no Novo. A gente utiliza o método histórico-gramatical, observa palavras, o contexto, e a partir daí surge uma interpretação e o significado. Como é que a gente entende, por exemplo, citações como a de Atos capítulo 1, que diz assim, Lucas escreve: está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, falando sobre Judas, quando ele se mata. E depois antes disso, ele fala sobre Matias, na escolha dele, também, se eu não me engano, cita os Salmos. Quando a gente lê nos Salmos isso, parece que a ideia do autor, se eu estiver errado, me corrijam, parece que a ideia do autor inicialmente não seria essa. Quando a gente lê, a gente não pensa nisso. Se a gente entende que a melhor interpretação é pensar no que o autor tinha em mente quando escreveu, como a gente interage com essa citação, o sentido que a gente deve observar é o sentido do antigo, que o autor tinha em vista, é o que Lucas escreve aqui. Dá uma pincelada nisso. Vamos lá. Tentar responder, mas eu também não vou ter a resposta certa não, acho, Vinícius. Mas, enfim. Bom, o que acontece é o seguinte. Por trás do texto existe um autor. Você pega Davi escrevendo um salmo, por exemplo. Davi, ele não fechou os olhos e de repente começou a escrever algo que Deus comunicou ele ali e ele está só colocando a mão. Não. Ele escreveu de maneira natural, logicamente inspirada por Deus, um processo comum, e começou a escrever, certo? Agora, por trás desse autor também há uma intenção divina, de tal maneira que Deus não é preso no tempo como nós somos. Talvez Davi escrevesse um salmo que fosse bem aplicável ao contexto que o povo estava inserido ali, o povo de Israel, né? Talvez Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, estivesse preocupado em aplicar algo específico para as igrejas da Ásia, que é uma teoria. Mas talvez ele não enxergasse, há 2000 anos depois, o que é que nós veríamos a respeito de temas como predestinação, temas como eleição, entende? Mas a intenção divina por trás de Paulo certamente acompanha esse sentido. De tal forma que a gente pode entender que se Davi talvez não tivesse essa percepção, Deus a teve. Deus a tem, na verdade, tanto que o tempo não acabou. Eu acho que eu iria por aí, cara, mas eu não sei se essa resposta seria exaustiva, não. Só acrescentar uma coisa sobre isso que ele falou. Gordon Fee, no seu livro Entende o que Lês, ele apontou uma coisa interessante. Ele começa a citar alguns textos do Antigo Testamento no Novo, e ele vai mostrar que aquele texto do Antigo Testamento não tinha aquele sentido, aquele propósito específico que foi aplicado no Novo. E o que ele vai dizer? E os cristãos reformados vão dizer, só o autor bíblico tinha autoridade para fazê-lo. Por exemplo, você pega quando Pedro cita o Salmo 16, em que o salmista Davi falando sobre a ressurreição dos mortos, mas se for ler o Antigo Testamento, ele está dizendo, não, Davi está falando da crença do último dia que o judeu tem, da ressurreição dos mortos. Pedro pega aquele texto e aplica literalmente em Cristo. Eu poderia fazer isso assim, de maneira assim, solta, por mim mesmo? Não posso, porque eu não tenho autoridade, eu não sou inspirado. Mas aí eu volto a dizer, os reformados vão entender nesse sentido.
Haverá vários casos como esse, mas só o autor bíblico tem autoridade para tanto, de aplicar determinados textos, assim que, por exemplo, falando Jesus, inclusive citando "sois deuses", né, um texto lá no Antigo Testamento, em outro contexto, mas são contextos diferentes, sentidos diferentes, mas era Cristo que estava falando, então ele tem autoridade para fazê-lo. Então é uma questão complicada, né, porque a gente sempre passa o pressuposto que é aplicado assim no Antigo Testamento, deve ser também igual no Novo Testamento, mas nem sempre acontece. Agora, lógico, isso é uma exceção, não é uma regra, naturalmente. E o curioso é o seguinte, é porque às vezes a gente pega muitos autores neotestamentários citando o Antigo Testamento e aparentemente a coisa não tem nada a ver com outra, né? E às vezes a gente é levado a entender, isso aqui é contraditório. Mas na verdade não é somente porque Cristo e os autores neotestamentários podem fazê-lo, isso é verdade, com certeza, mas também porque Deus já quis isso desde o princípio, e isso não está contraditório. Existem níveis de significado no próprio texto, de tal maneira que um significado mais profundo não contradiz um significado mais simples. Você pode estudar a carta aos Efésios e compreendê-la perfeitamente, mas certamente algum irmão pode estudá-la de maneira mais profunda e compreendê-la também com mais profundidade, sem contradizer o que você tem compreendido, tá? A linguagem não é nada fácil. Alguém mais... Deixa eu fazer essa pergunta que eu achei super interessante. A gente, infelizmente, está chegando no nosso tempo, mas eu achei bastante interessante que alguém colocou aqui. Se há passagens na Bíblia que apenas o crente pode entender, porque ele tem a iluminação do Espírito Santo, que, por exemplo, um ateu ele não pode entender. Então, há uma ligação direta da interpretação e para a aplicação, ou pode ser distinguida isso? Posso? Pode. A Bíblia ela é um livro escrito em linguagem humana. Então, qualquer ser humano alfabetizado, né, ele pode entender a Bíblia. Agora, o entendimento salvífico, o entendimento que leva à salvação, só chega àquela pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina nosso coração, de forma que a partir da leitura bíblica a gente pode ver a glória de Deus na face de Cristo. Vocês lembram daquele texto que, né, Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e quem não tem o Espírito de Cristo não vai entender realmente aquelas coisas que são espirituais. Então, num determinado nível de conhecimento, a Bíblia ela está acessível a todos. Mas aqueles que foram iluminados, né, salvificamente pelo Espírito Santo, eles têm a capacidade de não apenas chegar a um entendimento muito mais profundo do texto, como eles também têm, pelo Espírito Santo, a capacidade de submeter a sua vida e de obedecer ao texto. Coisa que aquela pessoa que não foi, né, convertida não vai ter nunca. Rapidamente aqui tem uma questão sobre o Apocalipse e suas figuras. Isso é algo muito complexo. Como entender o Apocalipse? Então, assim, é uma pergunta bem ampla. Eu acho que nem Calvino diria, rapaz, eu não sei, né? Calvino não comentou o Apocalipse, eu achava muito complexo. Então, uma pergunta bem ampla. Eu acho que é melhor sugerir, né? Li os comentários assim sobre essa questão, senão a gente extrapola o nosso tempo. Eu acho que aqui a gente finaliza as nossas perguntas e eu queria passar para Lucas, que ele tem umas sugestões de livros para fazer. Ele pediu essa palavra. Então, a gente vai falar... Eu queria até, inclusive, sugerir também alguns que podem acrescentar. Tem um que é do Van Houser, não sei como é que pronuncia o nome dele, publicado pela Vida. Há um significado nesse texto muito bom. É um livro, uns 500 páginas, mas muito bom, bastante completo. Tem um de Ernest Maia, que é a inerrância das Escrituras Sagradas, que eu acho que é pela cultura cristã, que também é outro livro sobre interpretação, que também é muito bom. E aí Lucas também sabe mais que eu. Nada. Gente, a gente conversou sobre vários assuntos aqui e meio que deixei vocês sem ter material de pesquisa se quiserem. Mas vamos lá, sobre manuscritologia bíblica, se alguém quiser estudar sobre crítica textual, eu sei que quase ninguém vai querer, mas se alguém tiver interesse nisso, tem um livro chamado Crítica Textual do Novo Testamento, da editora Vida Nova, do Wilson Paroski, que é prefaciado pelo Russell Shedd, e é fantástico para a introdução, não precisa saber grego, não precisa saber hebraico, dá para compreender tranquilo esses primeiros passos. Sobre crítica histórica, que é a alta crítica, existe um livro da cultura cristã chamado de Crítica Histórica da Bíblia, da Jetta Linnemann. É uma alemã, também uma introdução excelente sobre o tema para a gente compreender melhor.
sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Como é que isso acontece? Tem um livro, uma obra exaustiva do Greg Beale com D.A. Carson, chamado o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. É uma obra, gente, que vai auxiliar em cada compreensão que você tiver desses textos. É uma compra muito importante se você tiver interesse no assunto. Também na questão de hermenêutica, né, de exegese, que a gente está conversando, o tema principal hoje. Para mim, o livro principal, o mais importante de todos, é um azulzinho grandão assim da Vida Nova, chamado de Convite à Interpretação Bíblica, a Tríade Hermenêutica, de Andreas Kostenberger. Esse livro é exaustivo, ele é extremamente simples, trata todas as questões de compreensão, desde textos do Antigo Testamento, com seus gêneros proféticos, literatura sapiencial, literatura apocalíptica, evangelhos, cartas, tudo isso tem naquele texto e é muito simples para a gente compreender. Eu percebi que depois que eu li esse livro, eu comecei a ler a Bíblia de verdade, porque eu tinha uma deficiência enorme que eu não conseguia ler direito. Então, se você quer aprender a ler a Bíblia e tem tempo, né, gostaria de gastar um pouco de dinheiro, porque o livro é um pouquinho caro, eu diria, esse é o livro para você comprar. Inegociável e extremamente importante. Ele falou do Espelho Hermenêutica já. Então, pessoal, eu acho que a gente vai terminando por aqui. A gente primeiramente agradece a presença de todos, né? Eu acredito que foi bastante edificante. O Café com Palavra, a proposta é debater e também dar alguns caminhos por onde a gente pode, daqui em casa, né? Enfim, na nossa vida diária, buscar compreender mais aquele assunto, se aprofundar e tudo mais. Eu acho que a gente tem que sair daqui com a consciência, primeiramente, da complexidade ou dificuldade, de certo modo, que a interpretação bíblica tem, se a gente fosse aprofundar mesmo. Mas também a consciência de que a interpretação bíblica ela é acessível a todas as pessoas, em geral, principalmente naquilo que é mais claro, nítido e cristalino nas Escrituras Sagradas, né? Aquilo que é mais importante, é mais relevante, está acessível a qualquer um de nós. Então, a gente tem o dever, a obrigação, como cristão, de compreender as Escrituras. Nessa modernidade, nós fazemos bastante perguntas, né? O que está acontecendo, ideologias, política, crises e tantas coisas. E a gente tem que perceber que uma interpretação adequada das Escrituras vai nos levar a uma boa aplicação do Evangelho aos dilemas cotidianos. Não necessariamente todos os problemas vão ser tratados no Café com Palavra, vão ser tratados na pregação do domingo à noite, mas é obrigação nossa. Quando Deus nos dá algo à nossa mente, alguma impressão forte, que a nossa sociedade e a igreja como um todo precisa, nós devemos empenhar naquele sentido e nós precisamos interpretar adequadamente as Escrituras Sagradas. Lutero, há 500 anos atrás, causou uma revolução por conta de uma interpretação. Partindo de Romanos 1, 16, 17, Lutero interpretou como a justiça de Deus, justiça em Cristo, não a justiça de condenação que os católicos interpretavam. Isso a gente é fruto dessa interpretação que Lutero fez, que Deus iluminou a mente de Lutero para que fosse feito. Então, interpretação bíblica é um dos temas mais fundamentais. A hermenêutica é uma das matérias mais fundamentais para a vida cristã, para a espiritualidade cristã. Então, nosso incentivo, nossa palavra final é que cada um de nós, né, venhamos correr atrás mais desse assunto, nos empenhar, não deixar esse papel apenas para o pastor, né, para os líderes, até porque a gente não é católico romano, deixa as coisas para o clero, né, a gente tem que buscar individualmente, é responsabilidade nossa, é dever nosso. E se Deus nos dá essa possibilidade num país livre, né, de certo modo, e que a gente tem algum recurso para fazê-lo, nós devemos fazê-lo. Nós devemos empenhar nesse sentido e começa-se das Escrituras Sagradas. Então, nossas palavras é nesse sentido e nós vamos orar finalizando. Então, vamos levantar para a gente orar e finalizar. Qualquer pergunta, dúvida, presbítero Diogo, né, e o seminarista Lucas, nós agradecemos a presença de vocês pela contribuição. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Deus, nós queremos, Deus, bendizer o Teu nome, te entregar, Deus, esse momento como um momento de adoração e louvor. Deus, a Cristo, que em última instância proporciona momentos tão belos como esse, Senhor Deus, e pessoas que creem firmemente na inspiração das Escrituras reúnem-se para pensar na melhor maneira de interpretá-la.
de uma maneira fiel, na verdade. Ó Deus, nos ajuda, conserva o nosso coração, Deus. Deus, em meio a tanta confusão, tantas coisas, Senhor Deus, que tomam o nosso tempo, Deus, que nós venhamos a priorizar as Escrituras, porque é só nela, ó Deus, que nós encontramos conhecimento do Senhor, Deus, da natureza do Senhor, da beleza do Senhor, da glória, da majestade, do poder, Deus, do Senhor, da ação do Senhor. Ó Deus, que nós venhamos ter encantamento, Deus, pelas Escrituras Sagradas, Deus. Dá-nos, ó Deus, encantamento, desejo, Deus, ardente pelas Escrituras Sagradas. Há pessoas, ó Deus, que leem o Senhor dos Anéis virado à noite. Há pessoas que leem Harry Potter virado à noite. Há tantas outras pessoas que leem tantas coisas, como se tivesse um brilho especial naqueles textos, ó Deus. Mas o brilho verdadeiro de salvação, Deus, é na Tua Palavra, Deus, porque Cristo fala por ela, falou, fala e continuará falando, Deus. Todas as coisas passam, Deus, Tua Palavra permanece. Deus, que nós, ó Deus, permaneçamos na Tua Palavra, Deus. Livra-nos do mal, nos guarda, Deus, a nossa interpretação da Tua Palavra e que sejamos fiéis, ó Deus, ao Senhor, não somente com boa intenção e voluntariedade, mas também, ó Deus, com a aplicação da nossa intelectualidade, Deus, com técnica, métodos que honrem o Teu nome para a Tua glória. Nós te oramos e te agradecemos. Amém, 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 pessoal.